Estivemos hoje aqui na Paeja, na OAB, estava tudo muito bom, maravilhoso, uma Paeja caprichada, o chefe realmente é um expert e convidamos a todos para que venham, que vai ser um espaço destinado para que possamos confraternizar. Essa também é uma função da advocacia, nos unirmos, confraternizarmos e passarmos uma tarde agradável. Gostaria de parabenizar a iniciativa da diretoria da OAB por esse almoço de confraternização entre os advogados. Realmente é uma iniciativa perfeita, principalmente não só no prato elegido, mas uma forma para que todos os advogados venham se confraternizar, venham se agregar ainda mais, de uma forma amistosa, de uma forma que, diferentemente do nosso dia a dia, para que a gente possa sempre continuar com essa iniciativa também, todas as sextas-feiras, né, conforme está marcado. E esperamos que todos os advogados, todos os colegas também venham prestigiar, porque realmente vale a pena. Gostaria de parabenizar a OAB por essa iniciativa tão importante de promover um almoço com uma culinária internacional, um paejeiro absolutamente extraordinário e, acima de tudo, ter a oportunidade de se congregar com os colegas, conversar, bater papo, rever. Espero que continue todas as sextas-feiras e prestigiarei todas as vezes que for possível. Quero parabenizar a nova diretoria por mais essa nova iniciativa e requerer que aconteçam outras e outras vezes. É muito gostoso estar trocando ideia com os colegas aqui em tão alto nível. Deixo aqui o meu cumprimento a todos, essa nova diretoria espetacular e revê-los brevemente em outras oportunidades. Eu tô com o tesoureiro aqui da OAB, o Fábio Knight. Fábio, como é que foi essa iniciativa para estar realizando esse almoço à Paeja? Então, foi uma ideia do nosso presidente, Rodrigo Julião, para resgatarmos aí uma tradição que era o almoço dos advogados. Nos anos 50 já existia esse tipo de evento. E aí nós fizemos uma pesquisa rápida e descobrimos o gosto do advogado pela Paeja. Então a gente resolveu fazer a Paeja. Hoje foi um evento experimental, né? Nós tivemos aqui cerca de 50 pessoas almoçando conosco, foi muito bom. Teve gente que quis e já não tinha mais convite disponível. Para a semana que vem a gente vai ter mais. A ideia é a gente estar melhorando a estrutura aqui, já que foi um sucesso, né? A gente fica muito contente com isso. Vamos estar melhorando a estrutura e também oferecendo outros pratos aí com o tempo, né? Teve gente que sugeriu aqui uma caldeirada de frutos do mar, sugeriu um almoço japonês, tal, até chá da tarde, né? O gostoso é que você reúne os advogados num momento de confraternização, na hora do almoço, a sexta-feira, que é um dia que a gente já está se preparando para o final de semana, mas que a gente também acaba conseguindo conversar com os colegas sobre alguns acontecimentos do dia a dia. Os colegas passam a ter também mais acesso aos diretores da OAB que estão aqui, né? E a gente pode interagir com os colegas, os advogados com a diretoria da OAB também, e foi realmente muito agradável. A gente espera que continue assim. Então, interessante é também estar comprando esse convite com antecedência, é isso? Isso, até para que a gente possa estar programando a quantidade de pratos a serem servidos, né? Os convites estão à venda na tesouraria da OAB toda semana. A gente aguarda a visita aí do colega advogado, da sua família. Pode vir almoçar com a gente na Paeja da OAB. Paejeiro aqui, o Márcio Fatigatti. Márcio, primeiro tem que te parabenizar que esse primeiro dia já foi um sucesso, né? Como é que é trazer esse prato, trazer aqui para os advogados, essa iniciativa? Explica um pouco pra gente. A doutora Fábio, a princípio, me ligou, falando do evento que ele gostaria de fazer, e acho que deu tudo certo, né? O pessoal gostou e estaremos aqui na próxima sexta-feira de novo. Com certeza, né?
Foi bem aceito por todos, pelos advogados, bastante gente vindo. E explica um pouco pra gente como é que funciona esse teu trabalho com buffet, como que funciona isso? Eu faço eventos na casa das pessoas, ou aniversário, empresas, e o mínimo de 20 pessoas para ir no local, preparar na frente dos convidados. E também estou montando uma cozinha industrial que vai ter o DISC também, que a pessoa pode pedir com menos de 20 pessoas para 6, 8 pessoas, 4. A partir do próximo mês ele vai estar já implantado já. Então tá bom. E faz um convite também para os advogados irem estar conhecendo o teu prato. Peço que todos venham conhecer a minha paella, que modéstia à parte é muito boa, só vai gostar muito. Até a próxima sexta. Vou conversar com a doutora Camila Hayden, que é da Comissão de Direito de Família. Nós vamos tratar sobre um tema que extrapola as telinhas, que é a questão da bigamia. Não só a bigamia, mas a nova questão do direito de família, o concubino, entre outras coisas. Doutora, é um prazer ela tê-la aqui. Obrigada, é um prazer. Vamos conversar, doutora, primeiramente, o porquê desse tema. Porque a doutora Camila, ela escreveu um artigo para a revista da OAB, tratando sobre essa questão que extrapola até as telinhas, como eu disse, a questão da bigamia. A gente viu aí questões, algumas novelas anteriores tratavam, tinha lá um marido, um rapaz tinha 3 esposas e tudo mais. Então, por que esse tema? Então, Sérgio, esse tema foi tratado primeiro a pedido da doutora Zarif, doutora Cristina Zarif, que é a coordenadora da Comissão de Direito de Família, e no começo do ano ela pediu que eu escrevesse esse artigo. E acho que também porque estava em voga esse assunto, todo mundo via naquela novela Avenida Brasil, o Cadinho e as suas 3 mulheres, enfim, como é que ocorria essa dinâmica. Então, eu acabei escrevendo, estudando o tema. Um tema interessante e não é um tema atual, não. Ao longo dos tempos a gente vê aí questões, principalmente antigamente, né, que era uma coisa mais normal. Lá tinha o varão, lá o cônjuge, ele tinha 2, 3 famílias e às vezes todos sabiam e nada era feito. Depois, com a evolução do próprio dinamismo do direito, e o Código de 2013, reformulou o Código Civil, trouxe uma nova roupagem para o sentido de família, não é? Ah, com certeza, né? A gente viu muita coisa, a união estável começou a ter muito mais direitos, né? Que já tinha sido reconhecida em 88 com a Constituição, mas realmente esse é um assunto que não é de hoje, mas que talvez por causa, né, de tanta ocorrência na sociedade, o direito está virando os seus olhos, né? Tem que regulamentar. O direito e a própria meios de comunicação hoje mostram quando a pessoa comete algum deslize, hoje é muito mais fácil saber. Mas em termos da luz do direito, vamos usar um caso prático, concreto, que é um cônjuge que tem ali uma família constituída, mas ao longo do tempo se apaixona por outra pessoa e mantém 2 famílias. Elas têm o mesmo direito hoje, essa cônjuge? Como é que é levado, como é que é mensurado isso daí? Então, como tudo no direito, não é pacífico, né? O STF e o STJ, por exemplo, eles não aceitam. Esses 2 tribunais, eles entendem que o concubinato, essa segunda família formada depois do casamento, não deve ter a tutela do direito de família, que esses institutos, tanto da união estável e o concubinato, não se confundem, porque a união estável pressupõe a união de 2 pessoas sem impedimentos para casar. Como o concubinato, né, que é o nome que é dado, é formado depois com uma pessoa casada, eles entendem que isso não pode ser família. Mas não é um entendimento majoritário. Por exemplo, alguns tribunais, como o do Rio Grande do Sul, que sempre tem uma jurisprudência, né, progressista, Minas Gerais, por exemplo, tem muitos casos em que eles reconhecem sim e eles encontram uma solução para, né, eventual partilha de bens, sucessão. Por exemplo, o Rio Grande do Sul denominou essa solução de bens como triação. E essa questão realmente da divisão dos bens, né? Não só a divisão dos bens, mas também cabe, nesse caso, uma ação de dano moral, né? Pelo simples fato desse dano moral de a pessoa, às vezes, ter acreditado no companheiro também. Não é só essa divisão, eu acho que o dano moral vai crescer também. Ah, com certeza. Eu cheguei a ler na doutrina que alguns doutrinadores falando que caberia dano moral, não só da pessoa traída, né, por ter todo aquele tempo, aquela confiança, né, violadas, como também da concubina, que muitas vezes
sofreu essa omissão dolosa do varão, né, que é o caso mais recorrente. Então, por exemplo, eles defendem que a concubina teria direito se ela estivesse de boa fé naquela união, ou seja, se ela não soubesse do casamento anterior do seu cônjuge, né, cônjuge, companheiro, enfim. Então, caberia também uma ação, né, eventualmente, caso a caso, de danos morais, proposta dela em face do varão. É porque, na verdade, tem muita esposa que não imagina, mas tem muita pessoa que vive conjunto com um papel, entre aspas, de amante, digamos aqui, vamos colocar assim, que sabe da relação do marido e mesmo assim admite, né? Ah, com certeza, é o que a gente mais vê, né? As pessoas preferem não enxergar. Camila, a sociedade brasileira ainda é nova, mas porém ainda continua fechada. Embora seja uma sociedade nova, os valores são antigos, calcados de coisas antigas. Então a questão do concubino sempre esteve presente. Só que ela ganhou um status talvez diferenciado com a Constituição de 88, alteração do Código, a nova roupagem do Código Civil, onde o conceito de família é um pouco mais amplo, as relações homoafetivas e tudo mais. Então hoje a gente tem uma sociedade ainda, segundo a legislação, que está encaminhando. O Tribunal do Rio Grande do Sul, como você falou, nos deixa mentir. Mas ela continua conservadora. O que você entende aí que nos próximos tempos, qual é a tendência que pode acontecer nesse quadro? Então, Sérgio, eu acredito que o que a gente vê com o concubinato é o que a sociedade já enfrentou com o divórcio, porque, né, até alguns anos atrás, né, não se falava em divórcio, ou então quem era divorciado, nossa, era estigmatizado, né, era marginalizado. Depois, o que a gente vê? A união estável. Primeiro, não existia nenhum instituto da união estável, né? Eles falavam, ai, é amancebado, tem até esse estigma, né? Essa coisa, enfim, você falava, parecia uma coisa suja. Já também teve a questão da igualdade entre os filhos, né? Porque o filho adotivo não tinha o mesmo valor no ordenamento jurídico que o filho, enfim, de sangue. E agora, o que a gente viu recentemente foi a questão do casamento gay, né? Primeiro, o STF reconheceu que essa união seria, né, seria algo de família, de direito de família, e agora eles podem casar livremente. E o que eu acredito que ocorre com o concubinato é mais uma questão cultural, social e religiosa também do que jurídica. Porque eu acredito que, né, enfim, se nossos legisladores, doutrinadores, enfim, decidirem de alguma forma tentar regulamentar essa questão, não vou dizer que vai ser fácil, mas para tudo se arranja, né? Enfim, todas essas questões que eu já falei tiveram uma solução, enfim. Mas eu acredito que tem essa grande barreira social, sim, e é esse que é o problema, né? Porque o que a gente entende como família é aquela originada do casamento. Sim. Tinha a pessoa, você falou muito bem, a pessoa era desquitada, sofreu preconceito dos filhos para entrar em escolas tradicionais, a moça, o rapaz era desquitado, né? Havia um preconceito muito grande, você colocou muito bem, houve uma evolução muito grande, mas a sociedade, a gente percebe que vem aos passos, não acompanha a evolução de países mais desenvolvidos, como a Europa, por exemplo, alguns países europeus, a Bélgica, a Holanda, elas são bem mais evoluídas com relação a isso, mas ela vai caminhando, mas ainda eu acho que existe um preconceito da sociedade, né? E a gente está aqui para tentar até furar isso, porque o papel dos advogados é garantir os direitos, né? Com certeza. Mas é triste, assim, digamos, ver isso, né? Porque é uma situação que existe, não tem como fechar os olhos. E o que você vai fazer? Você vai negar a uma pessoa que estava de boa fé, ou enfim, pessoas que estão de boa fé tentando formar uma família. Como dizer a elas que isso não é uma família? Não é? Como você dizer que o afeto de um é legítimo e de outro não é? Eu agradeço aqui a Camila pela esclarecedora entrevista que deu a gente aqui nessa questão. Convido tanto a Camila como qualquer outra membro da comissão aqui de família a vir mais no programa para a gente conversar sobre esses temas, que são temas de grande repercussão e discussão. Eu que agradeço, Sérgio, pela oportunidade. Obrigada. O programa Bem Destaque se encerra por aqui. Nossas matérias também estão em nosso canal no YouTube, OAB Santos TV. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana.